A paz do Senhor Jesus a todos, meus amigos e irmãos. Eu quero trazer uma palavra de Deus para nossas vidas nesse dia de hoje. Uma palavra bem conhecida de todos nós, que se encontra no livro de Mateus. Mateus capítulo 19. Eu vou estar lendo aqui Mateus capítulo 19, versículo 16. E o título da mensagem, o tema da mensagem é O Jovem Rico, né? Bem conhecido de todos nós essa palavra, mas eu tenho certeza que essa palavra irá falar grandemente ao meu e ao seu coração, né? Por isso eu te peço, assista esse vídeo até o final, que você vai entender o que Deus tem para falar comigo e com você, né? Diz assim o versículo 1. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Versículo 1. Agora, versículo 25 e 26, que diz assim: Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. Versículo 26, vou estar repetindo. E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Amém. Meus queridos, essa palavra, ela tem falado grandemente com cada um de nós. Jesus aqui, ele estava falando com o jovem rico. E esse jovem, ele conhecia Jesus, ele já sabia que Jesus tinha feito grandes milagres, grandes maravilhas. Ele sabia que Jesus é o Salvador do mundo. Mas esse jovem, ele tinha dúvidas a respeito da salvação dele. Ele tinha dúvidas a respeito de que se ele estava salvo, se ele tinha salvação ou não. E então ele vai até Jesus e pergunta, né? Bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E então Jesus fala para ele: Olha, meu filho, honra teu pai e tua mãe, né? Amará teu próximo como a ti mesmo, né? Então Jesus, ele cita, né, os mandamentos. Ele cita, né, o que Deus exigiu na palavra dele. E então aquele jovem vai e diz a Jesus: Não, Senhor, tudo isso eu tenho guardado, né, desde a minha mocidade. Desde quando eu era criança, eu tenho guardado esses mandamentos. E então o jovem vai e pergunta para Jesus o que faltava ainda, né, porque todo o mandamento ele já tinha guardado. Então Jesus vai falar para ele: Olha, eu vou te falar o que te falta, o que falta para você ser salvo, o que falta para você ter certeza da sua salvação. E Jesus disse a ele: Você vai, vende tudo que você tem, doa aos pobres e vem e me segue. E você vai ter um tesouro no céu, né? Olha a palavra que Jesus falou para ele: Você vai ter um tesouro no céu. É importante ressaltar que aquele jovem já tinha muitos tesouros aqui na terra. Ele era rico, ele tinha muitos bens, né? Mas ele estava querendo a salvação, ele queria ter a vida eterna, ele queria morar no céu de glória, né? E Jesus falou para ele que ele precisaria vender tudo que ele tinha, né? E então a Bíblia fala que aquele jovem, ouvindo essa palavra que Jesus disse a ele, aquele jovem se entristece. E ele, sem falar palavra nenhuma mais, ele apenas vira o rosto e sai da presença de Jesus e vai embora sem falar mais nenhuma palavra. Ele vai embora triste, né? Porque ele não teve forças para
negar as coisas que ele tinha para vender os bens dele, dar aos pobres para poder seguir a Jesus. Jesus falou para ele que se ele vendesse o que ele tinha e desse aos pobres, ele ia ter um tesouro no céu. E Jesus falou que não somente que ele ia ter um tesouro no céu, Jesus falou para ele que ele ia seguir, para ele ir e seguir a Jesus junto com os discípulos, né? Então eu creio que aquele jovem, com certeza, se ele tivesse obedecido o que Jesus falou, aquele jovem com certeza, ele não estaria aqui na Bíblia somente como o jovem rico, mas com certeza ia ter uma continuação da história dele aqui na Bíblia, sobre os milagres que Jesus, que Deus iria usar esse jovem rico para fazer, porque esse jovem ia também seguir a Jesus, ele iria ser um discípulo de Jesus. Nós lembramos de Pedro, João, né? Que eles eram pescadores, e quando Jesus foi até eles, Jesus foi até eles no trabalho deles, que eles estavam pescando em alto mar. E Jesus olhou para eles e falou: olha, vem e me segue, porque eu farei de vocês pescadores de homens, né? E os discípulos deixaram as redes, né? Deixaram os peixes, deixaram o mar, né? Deixaram o barco, tudo que eles tinham, a ferramenta que eles tinham, o trabalho que eles tinham, era a profissão deles aquilo lá. Eles deixaram tudo e foram e seguiram a Jesus e realmente começaram a ser pescadores de homens. Por quê? Nós sabemos que a rede é a palavra de Deus, né? O barco é a nossa vida, né? Então, quando os discípulos deixaram ali as redes deles, eles ganharam uma rede nova, uma rede espiritual, uma rede que vem direto de Deus. Não uma rede para a morte e não uma rede predatória, né? Para ter lucro ali em cima. Não. É uma rede para tirar vidas que estão oprimidas, né, na angústia, oprimidas no pecado. Uma rede para libertar vidas, né, pessoas que estão oprimidas no pecado, sem a salvação, sem conhecer o Evangelho. É a rede do Evangelho, né? É a rede que vai tirar as pessoas, né, do caminho errado. É a rede que conduz as pessoas até a presença de Deus, né? E é importante ressaltar que quando o pescador ele usa a rede para pescar, é porque ele quer algo valioso que está ali no mar, que são os peixes, né? Algo valioso para ele. Então, Deus, ele também quer esse algo valioso que está no mundo, que somos todos nós, né? Muitas vezes sem forças, nós sem forças para sair do erro, muitas vezes nós sem ânimo para, né, largar o caminho errado, mas aí Deus vem com o poder dele, com os servos dele, com a palavra dele, e todos nós, como se fossem peixes sendo pescados pelos pescadores, nós somos atraídos, né, pelo Evangelho, nós somos atraídos, nós somos nossa atenção é atraída pelo Evangelho, né? E nós passamos a andar nesse caminho maravilhoso que é o caminho de Deus. Então, é por isso que nós que servimos a Deus estamos aqui hoje, estamos na presença de Deus. É por isso que nós não desistimos de estar na presença de Deus, né? Porque Jesus, ele nos resgatou, né? Com a maravilhosa rede dele, a rede da palavra dele, né? Jesus, ele nos pescou, ele nos tirou do mundo, do caminho errado, né? E nos colocou na presença dele, usando os pescadores dele que estão aqui na terra. Todos os pregadores que estão pregando a palavra de Deus, né? Todos os pastores que estão fazendo a obra de Deus verdadeiramente por amar a Deus, né? Todos esses são pescadores de homens, assim como foi Pedro e João, né? Tiago, Mateus, né? Também Lucas também, né? Que era médico.
todos os discípulos que estão aqui na Bíblia, citados aqui, e todos os servos de Deus que ainda são discípulos, que estão nos dias de hoje pregando o Evangelho, todos esses são pescadores de homens, né? Pescadores para conseguir tirar as pessoas do caminho das trevas, porque existem muitas almas oprimidas, né? Por causa do pecado, oprimidas por causa do engano que existe, né? Tentando dizer que é melhor o caminho dos pecados, o caminho fora da presença de Deus, do que o caminho na presença de Deus, né? E nós sabemos que com Deus nós podemos todas as coisas, com Deus nós temos salvação, com Deus nós temos vida eterna, com Deus nós somos mais alvo do que a neve, né? Porque pelo sangue de Jesus, né? Pelo sangue de Jesus nós fomos libertos, né? Do pecado, nós fomos libertos da iniquidade, nós fomos libertos, né? De todas as coisas que nos oprimem, nos condenam, né? Quantas pessoas que estão oprimidas pelo seu próprio passado, pelo seu próprio erro que cometeu algum tempo atrás, né? Mas Jesus, ele liberta, ele pega o passado, ele pega os nossos erros que nós cometemos há muito tempo atrás, que mesmo que foi há muito tempo atrás, continua incomodando as nossas vidas, né? Os erros antigos, mas Jesus pega todos os nossos erros, todos os nossos pecados cometidos e joga no mar do esquecimento. Deus lança no mar do esquecimento, diz a Bíblia. Por que ele lança no mar do esquecimento? Porque Deus, ele não quer se lembrar mais, ele também não quer que nós se lembremos dos nossos pecados, porque Deus, ele apaga o nosso passado e escreve uma nova história através do sangue de Jesus, né? Nós, antes de aceitarmos a Jesus, nós estávamos ainda com a velha promissória, nós ainda éramos devedores, né? Dos nossos erros, dos nossos pecados, né? Tudo estava sobre nós, mas quando nós aceitamos Jesus, ele pega a velha promissória, aquilo que nós devíamos, né? Até mesmo para o inimigo, e Jesus, ele crava essa promissória, ele rasga ela e crava na cruz do Calvário, né? E assim como Jesus disse naquele tempo, Pai, está consumado, ele fala para nossas vidas, está consumado, né? Jesus, ele fala, eu terminei, eu venci por você, né? Eu te entreguei a vitória, né? Eu pelejei por você, eu batalhei por você para perdoar seus pecados, né? Jesus fala assim, né? Eu morri por você, mas eu ressuscitei por você também. Jesus, ele fala assim, né? Quando ele estava com sede, deram vinagre para Jesus lá na cruz do Calvário, e Jesus provou o vinagre também, né? Jesus provou a amargura, Jesus provou, né? Tudo aquilo que era para nós ter provado, mas Jesus passou por nós, toda a angústia que era para nós ter passado, mas Jesus passou por nós, para que nós hoje possamos estar firmes na presença dele, né? Para que hoje nós possamos estar alegres na presença dele, né? Então Jesus, ele fez tudo por nós, né? Até até colocaram uma pedra gigante. Quando colocaram Jesus na sepultura, pegaram uma pedra gigante, né? E colocaram lá na sepultura para deixar Jesus preso lá. Mas Jesus não ficou preso, né? Porque vieram os anjos de Deus e tiraram a pedra da boca da cova onde Jesus estava, e os anjos tiraram a pedra, né? E Jesus, ele ressuscitou, não teve pedra, não teve impedimento que fizesse Jesus ficar ali preso, não teve muralha, não teve fechadura, não teve cadeado, não teve cela, não teve nada que fizesse Jesus ficar ali preso. Então, quando esse jovem fez essa escolha de preferir as coisas dele e negar um chamado de Deus na vida dele, esse jovem aqui, ele não fez a melhor escolha, o jovem rico. Jesus falou, vem, me segue e tu terás um tesouro
no paraíso, né? O jovem não quis, ele preferiu os bens dele às coisas dele. O que essa palavra vem falar com cada um de nós? Tem pessoas que têm chamado de Deus na vida, tem pessoas que têm um chamado, uma promessa de Deus, que Deus vai usar muito essa pessoa, que Deus vai usar ela para pregar a palavra dele, que Deus vai usar essa pessoa para louvar ele, vai levar para muitos lugares nesse mundo, né, para levar a palavra dele. Tem pessoas que têm negado o chamado por causa de outras coisas, por causa das coisas dela, tem negado o chamado de Deus. Mas as promessas de Deus, ela não morre, né? Então, se esse jovem tivesse aceitado o chamado de Jesus, ele ia ter um tesouro no paraíso e ainda ia ter um tesouro ali junto com Jesus. Ele ia ver grandes coisas na vida dele, porque Pedro, Tiago e João, que eram pescadores, deixaram as redes dele e receberam novas redes, receberam, né, novas coisas que Jesus deu a eles ali. Não era prata nem ouro, né? Não era prata nem ouro, mas era poder de Deus na vida deles. Era coisas que nem a prata nem o ouro ia comprar, né? Era coisas que Deus ia fazer na vida deles ali. E eles receberam isso, mas o jovem rico não recebeu. O jovem rico negou o chamado de Deus e preferiu viver com as coisas dele, né? Então, isso é muito importante. Se nós, né, aceitarmos o chamado de Jesus, nós vamos viver as grandes coisas, os grandes milagres que Deus tem para a nossa vida, né? Nós vamos ver grandes milagres de Deus na nossa vida. Eu já vi grandes milagres na nossa vida a partir do momento que eu tomei a decisão de ser um discípulo de Jesus, de estar na presença de Jesus, né? Inclusive agora estou aqui, não é por mim mesmo, mas é o Espírito Santo de Deus que me conduz a trazer a palavra dele aqui no meu canal, né? É o Espírito Santo de Deus que conduz as pessoas que vão assistir esse vídeo e os vídeos que eu faço, né? As palavras que eu falo aqui não são minhas, é porque a rede é dele. Ele apenas me entregou a rede é essa, é a palavra dele para trazer vidas para a presença dele, né? E Deus é Pai de amor, Deus ele é maravilhoso e Deus ama todos, mas Deus ele não compactua com o pecado, né? Deus ama o pecador, mas ele não ama o pecado. A Bíblia diz que o pecado faz uma divisão entre Deus e o homem, né? O pecado faz uma separação entre Deus e o homem. Então, quando nós escolhemos o pecado e negamos a Deus, nós não estamos aceitando a Deus, mas sim aceitando o pecado, entende? Então, Deus ele não é invasor, né? Invasor é o inimigo. O inimigo não quer saber se nós estamos aceitando ou não. O inimigo ele quer invadir. É por isso que ele persegue crentes e persegue descrentes. Ele persegue todos, né? Porque o inimigo não quer saber, ele quer roubar. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E Deus não, Deus veio para dar vida e vida com abundância. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha, Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou as pessoas, que ele entregou o Filho dele unigênito, mas para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, tá entendendo? Então nós precisamos crer. Muitas pessoas falam, eu creio, mas quando nós cremos, nós também temos que obedecer. Quando nós cremos, nós também temos que seguir. Quando nós cremos, nós temos que falar e fazer, porque primeiro vem a palavra, depois vem a ação, né? Toda ação, ela tem uma reação e toda palavra, ela tem uma ação. Quando uma pessoa escuta uma palavra boa de alguém, a pessoa fica feliz, fica bem. Quando ela escuta uma palavra ruim, ofensiva, uma palavra de ofensa, uma palavra triste de alguém, a pessoa fica triste, né? Então a palavra de Deus, ela vem para nos ensinar, ela vem para nos direcionar, nos conduzir a respeito da vontade de Deus. Então é isso. Esse jovem aqui, ele não escolheu a melhor escolha. Ele não teve a melhor escolha, né? Porque o que faltava para ele só era uma coisa: seguir a Jesus. Ele tinha um chamado de Deus. Ele tinha uma missão de Deus aqui na terra. Jesus ia entregar a missão para ele, né? Mas ele preferiu
virar as costas para Jesus e seguir para o caminho. Quando o ser humano vira as costas para Jesus, né, Jesus ele não vai obrigar o ser humano a vir, a voltar até ele. Jesus não vai obrigar. É por isso que tem muitas pessoas que já viraram as costas para Deus e muitos se perguntam, mas por que Deus não faz nada? Não. Jesus ele nos deu o livre-arbítrio, né? A opção de escolha. Deus não fez nós para sermos uma máquina. Deus não fez nós para ser um robô. Deus nos fez criaturas dele, entendeu? Ele fez algo poderoso nessa terra que é o ser humano. Nós temos opção de escolha. E algo que eu sempre falo, que é uma verdade tremenda, que nós que escolhemos qual destino que nós vamos ter para o futuro. Nós que escolhemos se nós vamos perecer no inferno ou se nós vamos, né, ter uma vida eterna no céu de glória, né? Onde as ruas são de ouro, os muros de cristal, onde os anjos do Senhor estão lá, onde há morada preparada para todos que aceitar Jesus. Nós que fazemos a escolha, ou céu ou inferno, e essa escolha é feita aqui na terra. Então, essa palavra é uma palavra que vem nos alertar sobre escolha. Qual tem sido a sua escolha? É a pergunta que eu te faço. O que você tem escolhido? Você tem escolhido o reino de Deus? Você tem escolhido as coisas de Jesus que Jesus tem te oferecido? Ou você tem negado o que Jesus tem te oferecido por causa das suas coisas? É muito forte essa palavra, mas é uma reflexão, né? Vamos parar para meditar um pouco. Essa palavra fala comigo também, não fala só com você. Eu estou falando agora aqui, mas essa palavra vem de Deus. Fala comigo também. Qual tem sido a minha escolha? O que eu tenho escolhido para a minha vida? Eu tenho escolhido os sonhos de Deus ou eu tenho escolhido os meus próprios sonhos, né? Porque Deus ele tem feito sonhos para nossas vidas. E o importante é perceber que os sonhos de Deus são bem maiores do que o nosso, né? Os sonhos de Deus são bem maiores do que o nosso. Vamos pensar assim, nós sonhamos só o primeiro andar, Deus sonha o 10º andar, né? Deus sonha o 15º andar, né? E quem sabe nós estamos sonhando só o primeiro andar, né? Quem sabe o que você tem pensado, o que você tem sonhado, né? E então vamos observar se os nossos sonhos estão seguindo a vontade de Deus, se nossos sonhos têm sido os sonhos de Deus, né? Vamos observar, porque esse jovem rico, ele tinha muitos sonhos ainda, ele era rico, mas ele ainda tinha muitos sonhos, pode ter certeza, mas os sonhos que Deus tinha para a vida dele era muito maior do que ele já tinha conseguido aqui, né? O que Deus tinha para ele, o que Jesus tinha para esse jovem rico aqui, era muito maior do que os bens, as coisas que ele tinha. Quem sabe muitas pessoas falam, então, Pablo, vamos ter que vender tudo que nós temos e sair seguindo a Jesus. Não é isso que Jesus estava falando. Nesse tempo aqui era outra coisa. Nesse tempo aqui é porque Jesus estava aqui na terra caminhando, né? Em carne e osso. Agora não, Jesus está à destra de Deus Pai, intercede por todos nós, né? Agora não. Agora Jesus, ele está falando aqui com cada um de nós, né? O que você tem escolhido? O que você tem escolhido tem sido a vontade de Deus para a sua vida, né? Nós temos escolhido o que Deus tem escolhido para nós, né? Essa palavra de Deus para a nossa vida, né? Então vamos escolher o que Deus tem para nós, vamos escolher o que Deus tem para nossas vidas, né? Não vamos fazer igual o jovem rico, virar as costas para Jesus, porque nós não gostamos da palavra que Jesus falou, né? Só faltava uma coisa para aquele jovem, só faltava uma coisa para ele, seguir a Jesus, né? Seguir a Jesus. Por que Jesus falou para ele vender as coisas dele? Porque ele tinha muitas ocupações, muita coisa. E naquele tempo era preciso seguir a Jesus, era preciso caminhar, né? E essa palavra vale para os nossos dias também. Quem sabe muitas pessoas têm deixado
de estar na presença de Deus, de ir para a casa de Deus. Muitas pessoas têm deixado de orar, têm deixado de exercer um chamado que Deus tem na vida dela. Muitas pessoas têm desistido por causa de outras ocupações, de outras coisas que têm tomado o tempo dessas pessoas, né? Nós sabemos que nos dias que nós vivemos está muito difícil, está corrida as coisas. A correria está demais, a dificuldade está demais. Mas não vamos deixar que nada nesse mundo, né, nos tire da presença de Deus. Não vamos deixar que nada nesse mundo nos impeça de ir à casa de Deus. Não vamos deixar que nada nesse mundo nos impeça de pregar a palavra de Deus. Se você tem um chamado de Deus para louvar a Deus, ou para pregar a palavra de Deus, ou para orar, ou tem algum dom de Deus, né? Não deixa que nada nesse mundo impeça de você exercer esse dom que Deus tem te dado. Porque Deus não erra o alvo. Se Deus te escolheu, se Deus me escolheu, é porque Ele tem nos entregado algo de valor que não é terreno, não está aqui na terra. E muitas vezes nem nós sabemos o que é. Muitas vezes nem as pessoas entendem o porquê. Muitas vezes as pessoas não sabem o para quê. Mas quando eu e quando você exercemos o dom que Deus tem nos dado, nós vemos o agir de Deus. É muito interessante. Muitas vezes eu estava assim vazio, pensando o que eu ia pregar, o que eu ia falar. Mas quando eu chegava lá no lugar, eu pregava e Deus fazia coisas que eu nem imaginava que iria acontecer. E eu falei, meu Deus, a obra é do Senhor mesmo e a palavra é tua e a gente somos apenas vasos de honra, instrumentos na mão do Senhor. O dono da obra é o Senhor mesmo. Nós não sabemos o que Deus tem para fazer, o que Deus irá fazer, o que Deus irá falar. Mas quando nós abrimos nossa boca, quando nós vamos até o lugar que Deus nos chamou para ir, nós vemos o agir dele e não o nosso. Então não desista. Essa é a palavra que eu tenho para a sua vida. Não desista, continue, não pare, né? Não desista do seu canal, né, no YouTube, por algum problema, por alguma luta. Não desista, tá? Continue. Não desista do seu chamado, não desista dos seus sonhos, né? E escolha, vamos escolher a vontade de Deus, os sonhos de Deus para a nossa vida, porque os sonhos de Deus é bem maior do que os nossos, né? Então, meus queridos, é essa palavra que eu tenho para nossas vidas, é essa palavra que eu tenho para cada um de nós. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, Deus abençoe grandemente a você, viu, que está assistindo esse vídeo até agora aqui. Deus te abençoe grandemente. Eu tenho uma palavra de Deus para quem não é crente, para quem não está na casa de Deus, né? Volte para a casa de Deus, né? Você que saiu da presença de Deus por alguma coisa, por algum motivo, né? Não faça isso, volte para a casa de Deus, né? Volte para a presença do Senhor teu Deus, porque Jesus está de braços abertos te esperando, tá? Volte para a sua igreja, fale com o seu pastor, entendeu? Volta para a igreja. Jesus está às portas, o arrebatamento breve acontecerá e você precisa estar preparado ou preparada, né, para ser arrebatado. Jesus não vai arrebatar qualquer pessoa. Jesus não vai arrebatar todos, não. Jesus vai arrebatar aqueles que estiverem na presença dele, obedecendo a ele, lutando pela salvação. Salvação é luta contínua, todos os dias, viu? Precisamos lutar para estar na presença de Deus, obedecendo a ele. Essa palavra que eu tenho para nossas vidas, né? O vídeo ficou aí 29 minutos e alguns segundos aí, mas que Deus abençoe grandemente a todos vocês que assistiram esse vídeo até o final, tá bom? Vamos escolher os sonhos de Deus para a nossa vida. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo e a paz do Senhor Jesus.